bate na canela, mas não domina. Zaratio de canhota na trave, entrou Barbante! Barbante neles, Galo! Gol! Do Galo! Zaratio! 9 minutos do segundo tempo, o Galo driblou a dificuldade com esse gol chorado no Matias Zaratio, 1-0 contra o Botafogo no Nilton Santos, 17ª rodada da Série A, com direito a polêmica no último lance do jogo ainda, uma falta que o Hulk cobrou, o Ademir foi derrubado na área, o Keno até fez o gol no rebote, mas a arbitragem invalidou todo o lance e ainda deixou de marcar o pênalti no Ademir, o que gerou muita reclamação por parte dos atleticanos. Com muitas dificuldades, o Atlético conquista 3 pontos, assume a liderança provisória, que o Palmeiras ainda joga hoje à noite na rodada do Brasileirão. Bora repercutir, ouvir o técnico turco Mohamed, que ele explica sobre essa dificuldade que o Atlético teve ontem no Nilton Santos e a recuperação da confiança, o que para ele foi o mais importante com essa vitória. É uma semana difícil, depois de uma derrota dura. Hoy lo importante era ganar. Eso era lo más importante. Después, las maneras de jugar. El equipo por momentos jugó bien, no hizo un gran partido, lo tuvimos controlado, pero está claro que tenemos que mejorar en muchas situaciones del juego, pero hoy lo importante era ganar, terminar el domingo en la lideranza del Brasileirão, ese era el objetivo, y ahora con este triunfo el equipo va a recuperar la confianza. E recuperar a confiança necessária para o Galo nesse momento, porque a semana foi de muita pressão, né? Principalmente depois da eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil. O Turco também falou sobre isso. No, la presión siempre existe. Tuve el respaldo de toda la directoría deportiva y de los jugadores que demostraron dentro del campo hoy. Vuelvo a repetir, una mala noche en Maracaná y ahora tenemos que recuperarnos. Siempre digo lo mismo, los grandes equipos después de una derrota se levantan y hoy nosotros nos levantamos. Ahora tenemos que seguir mejorando algunos aspectos. Seguir melhorando alguns aspectos. Palavras do técnico Antônio Mohamed após a partida contra o Botafogo. Dimar Oliveira nos estúdios da Super com a nossa repórter setorista Giovana Pires. Mais uma vitória complicada que vamos ter que explicar aqui, viu, Di? A do Cruzeiro foi, a do Galo idem, e essa vitória complicada do Galo ontem no Engenhão passou a impressão de que o time está realmente bastante desgastado, já que é disso que a gente falava agora há pouco no Cruzeiro, né? Muito desgastado, muito mal, né? O Turco fala aí em algumas, meio que setorizando assim, mas não, é verdade, o time tá num todo. Quando começou o jogo ontem, a gente até assustou, né? Porque era um futebol muito ruim esse do Atlético. Eu entendo, Pedro, Giovana, o Atlético vai ser muito difícil que ele chegue àquele comportamento de jogo que ele teve na temporada passada. Só que a exigência do torcedor é sempre pelo futebol que ele apresentou na temporada passada. Óbvio que tem aí 4 reforços que devem chegar, que estão aí, né, que devem fazer sua estreia, quem sabe vai chegar mais 1 ou 2 aí, mas mesmo desta forma, a gente tem uma temporada muito complicada pro Atlético. O fato de ter saído da Copa do Brasil, não de ter saído, mas da forma como foi, jogando mal, né, em todos os sentidos, mal psicologicamente, mal fisicamente, isso tudo teve um peso muito grande. Essa logística que o Roberto até levantava ontem, né, a questão de viagem em cima de viagem, não fica no Rio, volta para Belo Horizonte, não sei o quê, isso tudo tem uma interferência também no condicionamento físico, aeroporto, mesmo que seja voo fretado, as pessoas têm mania de dizer, jogador de futebol. Gente, ele é humano, ele sente, fisicamente ele ressente, está longe da família, tem uma série de circunstâncias. Então, eu acho que o Atlético tem vários pontos a serem analisados. A questão física,
física, a questão técnica e a questão psicológica da equipe. O Atlético passa por um momento, ao meu ver, muito mais psicológico, muito ruim, do que até físico, porque o psicológico, a forma como eles têm entrado em campo, a cabeça deles está interferindo diretamente na parte física, Giovana. Oi, Dimara, muito boa tarde para você, boa tarde também para o Pedro, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Super FC dessa segunda-feira. Falando sobre o que aconteceu em campo, né, além de toda essa tentativa de recuperação do Galo, né, de fazer boas partidas, além de conseguir bons resultados, o Galo ficou na bronca também com a arbitragem, mais uma vez, depois daquela partida contra o São Paulo, aquela rivalidade que existiu entre Daronco, Anderson Daronco, árbitro daquela partida, que terminou em 0-0 no Mineirão, entre Hulk. O Atlético, mais uma vez, ficou nessa reclamação em relação à arbitragem. Isso porque, quando o Galo já vencia por 1-0 ali nos acréscimos, Keno também marcou um gol para ampliar o placar. E aí, em campo, o Rafael Claus deu o gol normalmente. Só que aí foi chamado aí pela cabine do VAR. E muita gente observou um pênalti que poderia ter acontecido no Ademir no lance anterior, que não estava em impedimento. Só que aí Rafael Claus viu que Keno estava realmente em posição irregular e aí anulou esse gol, também não deu o pênalti para o Galo, que teria sido marcado, que poderia ser marcado em cima do Ademir. E aí o Rodrigo Caetano, que é o diretor de futebol do Galo, que inclusive renovou o contrato com o clube até 2026, o Galo anunciou agora há pouco pela manhã essa renovação, o diretor ficaria no Galo só até o fim desse ano. Teve o contrato também, né, Gil? Só não te interrompendo, que é bom a gente falar, a possibilidade da ida dele para a CBF, né? Até porque a CBF está passando por mudanças, já trocou a direção de comunicação e havia possibilidade sim do Rodrigo Caetano ir para a CBF, mas aí dentro disso eles seguraram e o Atlético conseguiu que ele permaneça fazendo o trabalho. Você sabe o que eu vou te dizer uma coisa? Isso é um indício muito grande de uma coisa que o Lélio falou ontem na transmissão, que é a permanência do técnico turco. O Caetano é o responsável direto por isso, né, Didi? Eu não estou dizendo que se contratou exatamente por causa do Rodrigo, mas o Rodrigo é quem conhecia o Turco, foi o Rodrigo que foi apresentado, mostrando o trabalho dele. Ele conversou com a gente na quinta-feira, a gente já tinha informação da continuidade do Turco, exatamente por isso que ele havia falado, que na opinião dele não era o momento de sair. E acho mais bacana que o Atlético apoia o seu diretor de futebol. Só se faz um grande trabalho quando existe esse apoio e a gente está vendo isso refletido nessa renovação. Pois é, o torcedor do Galo estava um pouco na bronca, né, em relação à permanência do Turco, mas essa questão de renovação com o Caetano mostra realmente isso que a Dimara falou, que o Atlético confia completamente no diretor de futebol. O que Caetano reclamou ontem foi que ele disse que houve uma falta de igualdade entre decisões na CBF. O Galo, na semana passada, foi até a sede, né, da Confederação lá no Rio de Janeiro, aproveitou que estava lá para a partida contra o Flamengo, para poder fazer aquela reclamação, né, aquela visita em relação ao árbitro Anderson Daronco. E pediu também a liberação do VAR daquela partida para poder comprovar se o Daronco falou aquilo que o Hulk disse ou não, né? Aquela ameaça em relação ao que ele falaria depois do jogo. O Atlético disse que até agora esse áudio não foi liberado e aí o Galo, o Rodrigo Caetano ontem reclamou por conta da decisão da CBF de liberar o áudio do VAR da outra partida da Copa do Brasil na quarta-feira, que foi depois do jogo do Atlético, né, contra o São Paulo, e ainda assumiu o erro, né, em relação ao Caleri, né, aquele jogo entre Palmeiras e São Paulo, que o Palmeiras foi eliminado pelo Tricolor nas oitavas de final da Copa do Brasil. Naquele lance, Caleri estaria impedido, então não poderia ter sofrido pênalti, o pênalti não poderia ter sido marcado, e aí a CBF reconheceu que errou realmente naquele lance, e aí o Rodrigo Caetano cita esse momento, e vou abrir aspas aqui para o que ele falou depois do jogo. Ele disse: nos causa estranheza, nos deixa chateado por termos 2 pesos e 2 medidas. Ele cita, né, essa relação aí do São Paulo e Palmeiras, e também fala que pediu o áudio realmente, né, entre Hulk e Daronco, e até hoje isso não aconteceu. E ele também cita que o Atlético quer saber quem é que confirmou aquele gol do Flamengo, né? O segundo gol do Flamengo na quarta-feira passada, que ajudou a eliminar o Galo da Copa do Brasil, que a bola, primeiro, né, o árbitro de campo não deu que a bola tinha entrado, e aí depois, ainda com a bola rolando, confirmou esse gol. O Galo quer saber quem é que deu essa informação de que o gol realmente tinha sido, a bola realmente tinha entrado.
Então, o Rodrigo pela arbitragem Caetano de vídeo, né? Agora, Giovana, deixa eu falar uma coisa para você e pro Pedro, que eu sempre falo aqui, é o seguinte: se o Atlético continuar nessa história de se achando sempre prejudicado pela arbitragem, não estou dizendo que ele não está vendo os erros que ele está cometendo em campo. O Turco fala, o Rodrigo fala, enfim, todo mundo fala. Só que se ele continuar preso, achando que todo árbitro vai ter algum lance estranho, acontece. Tem acontecido, é com todo mundo. Você lembra da campanha de 2020, que terminou em 2021? Lembra, né, Pedro? Lembra, né, Giovana? Foram tantas reclamações de arbitragem que o Atlético não conseguiu jogar. Se ele continuar desse jeito, ele já está com uma questão psicológica muito grande da pressão que ele está enfrentando para ser o do ano passado, que não tem hipótese de ser, não vai conseguir ser o que foi o ano passado. É diferente, são pessoas diferentes, comandos diferentes, só diferente. Pode ser melhor? Até pode, mas nesse momento não é isso. Se ele continuar com essa pressão psicológica, se ele continuar todo o jogo preocupado com a arbitragem, a gente continuar vendo lá o Hulk grudado no árbitro, muito mais do que grudado no gol, sabe, não vai, o Atlético não vai. Todos os times que foram campeões, pega o Atlético do ano passado mesmo, que ganhou tudo, quantos erros de arbitragem ele teve? Eu não estou dizendo que tem que acontecer o erro de arbitragem tem que ser questionado e tudo, mas isso é para diretoria, isso quem tem que falar é o Rodrigo Caetano, sabe, essa história. Eu acho que os jogadores precisam ser um pouco mais blindados nessa situação de arbitragem. Parece que isso está começando a acontecer no Atlético, Dimara, até porque o Hulk, depois da partida, né, de ontem na zona mista, falou que está cansado realmente de falar sobre essas reclamações de arbitragem e que não vai comentar mais esses casos. E realmente ontem, depois da partida, ele preferiu deixar isso de lado e falar um pouco mais do jogo. Vamos ver se isso realmente vai acontecer. Na próxima minha participação por aqui, vou falar sobre esses reforços do Galo que foram oficializados no BID e que já vão poder estrear aí na próxima quinta-feira. Tomara, ô Pedro Abílio. Pois é, daqui a pouco a gente fala então mais dessa vitória do Galo, mais sobre essa sequência principalmente, né? Sequência muito difícil e notícia importante realmente do que vocês falaram aí sobre a renovação do Rodrigo Caetano e principalmente o Atlético marcando presença cada vez mais com essas reclamações para que não seja prejudicado. O foco não é ser beneficiado em momento algum, mas sim o não prejudicial. Deixa eu dar um abraço no... Giovana Pires, destaques finais do Atlético. Pra gente fechar então o Atlético de hoje, Dimara, BID, né, o boletim diário da CBF, informativo diário da CBF, já registrou os 2 últimos reforços do Galo, Pedrinho e Pavon. Pedrinho, o Galo conseguiu aí uma antecipação do contrato dele com o Shakhtar Donetsk, porque é um daqueles jogadores que foram liberados por conta da guerra da Ucrânia. Ele só poderia ser registrado a partir de 1º de agosto. O Galo conseguiu então essa liberação, conseguiu registrar ele hoje então nessa janela de transferências e aí já vai poder contar com ele no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores. O que não acontece com o Pavon, que foi o outro jogador já registrado pelo Galo. Ele ainda precisa cumprir realmente essa punição na Libertadores. Por enquanto, realmente vai ter que cumprir esses 6 jogos. Então não joga as quartas de final da Libertadores pelo Galo. Para fechar então o Atlético de hoje, o Galo seca o Palmeiras. O Palmeiras enfrenta o Cuiabá às 8 da noite. Se vencer ou empatar com o Cuiabá, tira o Galo da liderança do Campeonato Brasileiro. Valeu, Gil. Pedro